Olá, boa noite a você que a partir de agora passa a nos acompanhar. Estamos começando mais uma live no nosso canal Buzztalking pelo YouTube, também pelo Facebook e Instagram. E é bom saber que você estará a partir de agora na nossa companhia. Noite de segunda-feira e toda segunda-feira é dia de falarmos de lei e direito. Penúltimo dia do mês 2, mês de fevereiro, hoje é dia 27 do ano da graça de 2023. A gente está por aqui e vai começar mais uma live com a força, com o apoio das empresas que estão sempre ao nosso lado, nos dando aquele apoio, né? O FIS Imóveis para Escritório, Big Dog Lanches, Farmácia Cardoso Farma, Funerária e Assistência Familiar Santa Terezinha, Mamma Mia Playground Infantil, Mecânica de Bem, Auto ProSul Proteção Veicular e Pousada Saltinho. Então, a essas empresas, aos seus proprietários, aos funcionários, à equipe, toda a equipe, o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso muito obrigado por nos dar essa força, por estarem com a gente aqui nas noites de segunda-feira e também de quinta, né, que é o dia que nós falamos de saúde. E a gente vai dar sequência nas nossas lives, então, de direito, falando na última segunda-feira de cada mês sobre direito previdenciário, né? Já falamos no mês passado com o doutor Celso Maschio. Hoje nós vamos lá em São Paulo, capital, e hoje vamos ao interior de São Paulo, a cidade de Jundiaí, e eu vou conversar com o doutor Renan Romão, né, que está aí já com a gente, nos aguardando. E uma boa noite, doutor Renan, seja bem-vindo. Com grande satisfação recebemos o senhor aqui na nossa live deste 27 de fevereiro. Boa noite, João. Boa noite a todos que acompanham. É um prazer estar aqui, né, para conversarmos, para falarmos um pouco sobre o direito previdenciário de uma maneira simples, né, e explicar para as pessoas os caminhos, os meios que elas podem alcançar uma melhor aposentadoria, né? Por isso que escolhemos o tema de hoje como planejamento previdenciário. E é isso, João. Tomara que seja uma noite agradável, um bate-papo gostoso, mas também com bastante conteúdo. E lembrando que para você ajudar o nosso canal, né, deixe seu like, né, o seu gostei, também se não gostar pode deixar também, né, fica a seu critério. Comente, né, compartilhe, né, e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, que é muito importante, tá bom? Também está o espaço para você fazer a sua pergunta, pode fazer também, né? E a gente também vai apresentando a live, vai também se comunicando, né? Interagindo com o pessoal que está aí, porque esse é o jeito da nossa live. A gente faz uma live mais light, digamos assim, né? Com mais participações. Claro, torço eu que um dia a gente não dê mais conta, né? Mas pelo menos, por enquanto, a gente consegue dar conta do recado e mandando os abraços, pessoal do Facebook, Instagram e principalmente no YouTube, que é o nosso foco principal aqui no nosso canal. Então, doutor Renan, a primeira pergunta, a primeira indagação que a gente faz nessa noite de segunda-feira, aqui em Araranguá, deu um dia quente, não quente demais, mas beirou aí os 30 graus, né? Mas agora a noite está ficando mais agradável. E a gente começa a live perguntando aí para o doutor Renan se você poderia explicar para a gente o que é que ocorreu no ano 2019 que veio a impactar o mundo do direito previdenciário. Teve um acontecimento lá, que mais precisamente foi no mês de novembro, né? É isso, doutor? Exatamente, João. Então, essa pergunta é importante, é bom ela estar no começo, né, do nosso bate-papo de hoje, justamente por isso, porque é ela que mudou
muitas coisas, e foi ela que, de modo especial, trouxe esse tema planejamento previdenciário à tona, né? O que aconteceu lá em 2019, né? Em 12 de novembro de 2019, houve uma grande reforma na Previdência, né? Houve uma emenda à Constituição Federal, a emenda 103 de 2019. E com essa emenda, vieram inúmeras mudanças nas regras de aposentadoria, né, de requerimento de benefícios para os segurados da Previdência Social, né? Era uma previdência antes de novembro de 2019 e foi e está sendo outra após novembro de 2019. É aquela famosa frase popularmente que as pessoas falam, né? As regras mudaram, né? Houve uma grande mudança, né? E que impactou diretamente a vida dos segurados do INSS. E, de modo especial, para aqueles que querem, né, que pretendem buscar a sua aposentadoria, ou para aqueles que estavam prestes a se aposentar, né? Então, é preciso olhar a reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, com muita cautela, e também, João, de uma maneira, como também popularmente nós falamos, cada caso é um caso, né? Que cada segurado, que cada pessoa busque olhar para a sua situação como uma situação única, porque às vezes, João, a gente vai discutir isso bastante hoje aqui, a forma que você vai se aposentar não é a mesma que a Dona Maria vai se aposentar, né? Então, por mais que a lei previdenciária é uma só, para cada pessoa, por conta da reforma da Previdência, tem um melhor momento para se aposentar, né? Nós também vamos falar hoje, passou a existir as regras de transição, né? Para cada uma regra de transição é melhor do que a outra. Então é isso, João. Em novembro de 2019, houve a emenda à Constituição Federal, que popularmente as pessoas chamaram de reforma da Previdência, né? Que nada mais é do que grandes mudanças, alterações na lei previdenciária, né, que impactou muito aí a vida dos brasileiros e das brasileiras. Então, não pode se dizer que foi para melhor ou para pior, depende da situação de cada cidadão, né? É, Ou não? assim, É, isso é uma grande discussão, João, até mesmo dentro do direito. Tem juristas, advogados, advogadas que acham que a reforma da Previdência foi algo bom, mas na grande maioria, né, na grande maioria dos advogados, principalmente aqueles que limitam, né, dentro da área previdenciária, nós acreditamos que a reforma da Previdência não foi algo bom, né? Foi uma grande injustiça para com os segurados, né? Tudo tudo partiu do aspecto financeiro, né, de que existia um déficit na Previdência, de que teria, em algum momento futuro, um caos econômico, que é mentira, né, e aí essas mudanças afetou, né, aqueles que deveriam estar mais protegidos pela legislação, que é o povo, né, João? Então, assim, a reforma da Previdência, eu já digo que na grande maioria dos advogados previdenciaristas, dos grandes juristas, eles vão dizer que a reforma da Previdência não foi algo bom, não foi algo justo, trouxe inúmeras alterações que prejudicou e muito os brasileiros, né? Então, é isso. É lógico que, né, após a reforma da Previdência, a vida precisa continuar, por isso que eu te falei, é preciso pegar essa nova legislação, é preciso pegar tudo aquilo que a reforma da Previdência trouxe e buscar uma solução, buscar um melhor momento de se aposentar, né? Não é que adianta, né, ficar, infelizmente, chorando, a vida precisa continuar, né? E os advogados previdenciaristas que atuam na área previdenciária são essas pessoas, né, que vão ajudar aquele segurado a sofrer menos, vamos colocar assim, né? A encontrar uma melhor aposentadoria ou um melhor momento de pedir a aposentadoria. Mas não foi algo bom, não, viu, João? A reforma da Previdência não deveria ter acontecido, ou se realmente precisasse acontecer por alguma questão econômica, ela deveria ter olhado mais para o povo, né? Olhado mais para o brasileiro, porque ele sofreu muito. Nós vamos falar aqui de pessoas que estariam prestes a se aposentar,
2 anos, por exemplo, né, para se aposentar, e com a reforma da Previdência a pessoa vai se aposentar daqui 10 anos. Então, assim, prejudicou muito, né? Prejudicou muito o brasileiro. Muito bem. E já são agora 8h41, 20h41, já vamos dar uma rápida passada por aqui, nas pessoas que estão chegando aí, a participação da audiência. Tá, doutor? Rapidinho, a minha amiga Marisete Araújo, que já estava aqui no canal antes da live começar. Boa noite, Marisete. Obrigado pelo carinho da tua audiência. A Ana Maria da Silva Rodrigues, deve ser parente do doutor Celso, né? Ou não? Rodrigues. E o doutor Celso está aqui, ó. Tá aqui, ó. Olá, João Batista. Doutor Renan, boa noite. Boa noite, doutor Celso. Um abraço. Obrigado por estar com a gente aí. Eu estou aqui também com a Ana Maria. A Ana Maria, já falei. A Sheila. Não sei se a Sheila é conhecida minha ou é a Sheila é conhecida sua. Não tem aqui o sobrenome. Mas aí um abraço para a Sheila. A Marilyn Beatriz também está dando boa noite. Boa noite, Marilyn. Obrigado por estar aí com a gente. Grande também espectadora da gente é a Ronise Farias, aqui de Araranguá. Ronise, boa noite, Ronise, está aí chegando. A Minervina Prestes Martins, é daí? De aí, não? Olha, João, essa por nome eu não conheço, mas pode ser que seja assim, viu? Porque eu não conheço. O Carlos Araújo, boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Carlos é um colega meu, grande advogado, estudou comigo, ótimo profissional, viu, João? Depois eu te passo contato para ele um dia estar aqui com você. Vamos conversar com advogado trabalhista, João, trabalhista, muito bom. Legal. Então tá, esse povo aí, o nosso abraço. Também tem algum pessoal aqui pelo Facebook. Estou aqui com a minha cunhada Claudete. Boa noite. Boa noite para o Mano também, o Anselmo, Theo. E a minha amiga Marilene Monteiro, Marcelino também está aqui. A moça da Isara. Boa noite, obrigado pelo carinho da audiência desse povo legal aí. Doutor Renan, o que são as regras de transição e para que elas existem? Então, vamos lá, João. As regras de transição, como eu falava, né, anteriormente, a emenda 103, né, a reforma da Previdência, trouxe inúmeras mudanças drásticas, né, para quem vai se aposentar, né? E as regras de transição, elas são, na verdade, um modo de amenizar os estragos, vamos dizer assim, da reforma da Previdência, né? As regras de transição, elas visam não prejudicar tanto aqueles que já vinham trabalhando e contribuindo para a Previdência Social. As regras de transição, ela vem para aqueles que estavam prestes a se aposentar, né? Ou bem próximos ou não tão próximos, né? Por exemplo, João, nós vamos falar aqui bastante hoje, com a reforma da Previdência em 2019, via de regra, agora o homem só se aposenta com 65 anos de idade e a mulher com 62 anos de idade, né? Por exemplo, eu, muito provavelmente, só vou conseguir me aposentar aos 65 anos de idade. Mas aquele homem, né, que já estava ali prestes de chegar aos 35 anos de contribuição, para aquele homem que estava bem pertinho de se aposentar, por exemplo, tinha ali 50 anos de idade, tinha ali 33 anos de contribuição, quando a lei mudou, né? Quando as regras mudaram. Será que esse homem que estava ali faltando 2 anos de contribuição para se aposentar, porque anteriormente o homem se aposentava com 35 anos, será que ele vai ter que esperar os 65 anos de idade? Não. Para esse homem, né, para esse segurado e para todos os outros foram criadas as regras de transição, que são, como eu falei, regras para aquelas pessoas que estavam já trabalhando, contribuindo ao INSS, para que elas não peguem de uma maneira radical a regra nova, né? Para que elas consigam ainda se aposentar
pela regra anterior à à emenda 103, porém, elas vão talvez ali pagar algum pedágio, elas vão ter que esperar ali mais um pouquinho, mas não vai precisar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, esperar completar 65 anos de idade, né? Então, as regras de transição é um mecanismo, né, que normalmente vem com todas as emendas à Constituição na esfera previdenciária para não prejudicar aqueles que já vinham trabalhando, já vinham contribuindo ao INSS. Hoje, sim. Hoje, né, eu acho que é interessante também falar, nós temos 5 regras de transição, né, mas eu posso ir falando com calma, né? Pode falar, João. Não, eu ia perguntar se essas regras de transição, se elas têm um tempo de validade. Com o tempo não vai funcionar mais, ou não. É uma pergunta interessante, João. Tempo de validade? Não tem, né? Elas vão existir até o momento, vamos colocar assim, né, que a última pessoa que se enquadre em alguma delas ali consiga se aposentar. Por exemplo, como eu estava falando, no meu caso, para mim, nenhuma regra de transição serve porque eu estou muito longe de se aposentar. Eu vou me aposentar de acordo conforme foi colocado pela emenda à Constituição. Para mim, a regra de transição não serve, vamos colocar assim, entre aspas, né? Mas para aqueles que já vêm trabalhando, já vinham contribuindo, quando a regra mudou, para esses, a regra de transição vai servir. Mas elas têm validade? Tem um momento que foi colocado na emenda à Constituição de que a partir de tal momento a pessoa não vai poder mais usar das regras de transição. Não tem isso, João. Não tem isso. Né? Elas vão valer até o momento que uma última pessoa um dia conseguir se valer delas. Né? Então, pela lei não tem regra de validade, ela vai existir até o momento que alguma pessoa um dia precisar usar uma das regras de transição, e não tem um limite assim, né? É difícil falar, João, porque cada caso é um caso, né? Para cada pessoa uma regra de transição serve, né? Mas como eu falei, na lei, na emenda à Constituição, não tem nada que diga, olha, até outubro de 2024, a partir dali ninguém mais vai poder usar a regra de transição. Não, não tem isso. A regra de transição está ali e vai servir até o momento que alguém, pela última vez no nosso Brasil, fazer o uso delas, né? Quando vai ser isso? Impossível saber, né? Porque existem inúmeros brasileiros, até hoje no nosso escritório tem inúmeras pessoas que se aposentam usando as regras de transição. Olha, já estamos o quê, João? Há 4 anos, praticamente, da reforma da Previdência, e até hoje tem pessoas que usam, e o ano que vem vai ter pessoas que vão usar, e por aí vai, né, João? É basicamente isso. Muito bem. Então, tem mais alguma colocação a respeito das regras, não? Não, João, por enquanto não. Não? Tá. Tá, e quantas regras de transição existem? Você pode explicar basicamente cada uma delas? Hoje nós temos, né, 5 regras de transição que a lei trouxe, né, que a emenda à Constituição trouxe. Elas estão elencadas lá no texto, né, da emenda à Constituição. Tentando explicar de uma maneira muito simples, a primeira regra de transição que nós temos é o pedágio 50%. O que é o pedágio 50%? Ele vai olhar para o homem que estava ali prestes a se aposentar. Em novembro de 2019, para essa pessoa que usa do pedágio 50%, o homem tinha que ter pelo menos 33 anos de tempo de contribuição. E a mulher, 28 anos de tempo de contribuição. Ou seja, em novembro de 2019, tinha que faltar 2 anos, tanto para o homem como para a mulher se aposentar. Lembrando, né, para refrescar, anteriormente, a reforma da Previdência, a mulher se aposentava com 30 anos de tempo de contribuição, e o homem, 35. Para aqueles que, quando a lei mudou, em novembro de 2019, faltavam 2 anos para se aposentar, o pedágio de 50%, que é a primeira regra de transição, diz o seguinte, olha, você tem que completar os 35, você homem, você mulher tem que completar os 30 anos,
E aí você vai pagar um pedágio de 50% daquilo que faltava. Por exemplo, se faltava 2 anos para você se aposentar, você vai cumprir o tempo mínimo, homem 35 e mulher 30, e como faltavam 2 anos, você vai pegar 50%, que é mais um ano de pedágio, né? Então, o pedágio 50, a primeira regra de transição, o pedágio 50%, diz basicamente isso. Você chega ao tempo mínimo, homem 35 e mulher 30, e daquilo que faltava, você vai cumprir mais 50% de pedágio, né, que nós costumamos falar. Né? Essa é a primeira regra de transição. Para em alguns casos, é uma regra mais rápida, né? É uma regra que muitas das pessoas alcançam por primeiro, né? E, assim, o que é um empecilho dessa regra é o seguinte: na data da reforma da Previdência, em novembro de 2019, o homem tinha que ter pelo menos 33 e a mulher tinha que ter pelo menos 28. Ah, doutor, eu tinha 30 anos quando a regra mudou em novembro de 2019. Então, você não se enquadra nessa regra de transição, que é o pedágio 50%. Muito parecido, João, é a segunda regra de transição, que é o pedágio 100%, que basicamente tem a mesma lógica do pedágio 50%. Então, a segunda regra de transição, pedágio 100%. Aqui não tem limite, aqui você não precisava ter no mínimo homem 33 anos em 2019, aqui você poderia ter quanto você quisesse, né? Aí você vai, por exemplo, vamos colocar o exemplo da pessoa que tinha o homem, né? Vamos falar do homem. O homem tinha 30 anos de contribuição em novembro de 2019. Aí, o que diz essa regra de transição pedágio 100%? Ele vai cumprir o mínimo, que é 35, e vai pagar um pedágio de 100% daquilo que faltava. Ou seja, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos. Né? Então, pedágio 100%, você, quando atingir o mínimo, homem 35 e mulher 30, você vai trabalhar, ter que continuar contribuindo o mesmo tanto que faltava, né? 100% do tempo que faltava. Se faltava 5 anos, você vai ter que trabalhar por mais 5 anos. Ao total, nesse exemplo que eu dei do homem que tinha 30, chega aos 35 e tem que trabalhar mais 5, esse homem vai se aposentar com 40 anos de tempo de contribuição. Porém, essa regra de transição do pedágio a 50%, ela tem um requisito, que é a idade. Né? O homem, para ter direito ao pedágio 100%, ele tem que ter uma idade mínima de 60 anos de idade. Imagina esse exemplo que eu estou dando do homem que tinha 30 anos em novembro de 2019, trabalha 5 anos e chega aos 35, depois tem que trabalhar mais 5 anos, que é 100%, chega aos 40 anos de contribuição. Beleza, ele cumpriu uma parte do pedágio 100%, mas esse homem tem 60 anos de idade? Tem. Então, ele pode fazer o uso da regra de transição. Ah, não tem, tem 58 anos. Então, vai ter que esperar aí a idade, né? Porque o pedágio 100%, a segunda regra de transição, tem o requisito da idade. O homem tem que ter 60 e a mulher tem que ter 57 anos de idade, né? Olha para você ver, né, João? Por isso que são muitas regras, são muitos detalhes, por isso que cada caso é um caso. É por isso que o cliente, quando senta na frente do advogado, ele vai ser analisado de uma maneira muito individual, porque precisa, né? Agora, indo mais rápido, a terceira regra de transição são os pontos. O que são os pontos, né? É uma escala, né, que a lei, que já existia até mesmo antes da emenda da reforma da Previdência, onde você soma o tempo de contribuição e a idade. Somando os dois, tem que dar um número de pontos. Por exemplo, hoje, em 2023, os pontos para os homens é 100 pontos. Então, somou a idade com o tempo de contribuição desse homem, se der essa soma 100, a pessoa pode se aposentar. E a mulher, hoje, é 90 pontos. Somou a idade dessa mulher com o tempo de contribuição dela, fez essa soma, deu 90, essa mulher pode se aposentar hoje. Porém, também tem um requisito. Ah, doutor, por exemplo, uma pessoa pode pensar, eu tenho, vamos colocar aqui, é um exemplo meio
meio fora da realidade, mas só para entender, né? Uma senhora que fala, olha, eu tenho 65 anos de idade e tenho, por exemplo, 28 anos de contribuição. Né? 28 anos de contribuição com 65 de idade vai dar mais de 90 pontos que a mulher que exige a lei. Mas essa mulher não pode se aposentar, porque tem um requisito mínimo. Qual é o requisito? Aqui é o tempo de contribuição. O homem tem que ter no mínimo 35, tem 35, tem a idade que quiser ter. Somou 100 pontos, pode se aposentar. A mulher tem 30 anos de contribuição, tem a idade que quiser ter. Hoje, no mínimo, a mulher tem que ter 60 anos de idade, né? Porque 60 mais 30 dá 90. Tem 60 anos de idade, a mulher pode se aposentar. Né? Então, aqui, essa regra de transição dos pontos, soma a idade, soma tempo de contribuição, o homem tem que dar 100, a mulher tem que dar 90. Né? Mas aqui tem um requisito mínimo, né? Tem que olhar o tempo. A mulher não importa a idade, ela tem que ter pelo menos 30. E o homem, não importa a idade, tem que ter pelo menos 35. Tá bom? E aí, seguindo, nós temos depois outras duas regras de transição, que é a idade mínima. Aqui também exige que minimamente o homem tenha 35 anos de contribuição e a mulher tenha 30 anos de contribuição. Hoje, em 2023, a idade que a emenda pede, que a lei pede, é que o homem tenha 63 anos de idade. Então, por exemplo, um homem que tenha 35 anos de contribuição e tenha hoje 63 anos de idade, ele pode hoje pedir aposentadoria. Percebe, João, que esse homem ele não precisa esperar 65 anos. A quarta regra de transição, que é a idade mínima, é que assim, João, hoje nós estamos em 2023, né? Mas as regras de transição vêm desde 2019, né? Então ela vem vindo de maneira progressiva. Talvez hoje a pessoa olha e fala que não faz muito sentido, mas talvez anos lá, 2, 3 anos atrás fazia. Então, hoje, em 2023, o homem que tem 35 anos de tempo de contribuição e a mulher tem 30 anos de tempo de contribuição, se o homem tem 63 anos de idade e a mulher tem 58 anos de idade, pode pedir aposentadoria. Né? Lembrando, a reforma trouxe que o homem precisa ter 65 anos de idade. Essa regra de transição permite o homem se aposentar antes dos 65 anos, desde que ele tenha 35 anos de contribuição e 63 de idade. Percebe? Ele consegue se aposentar 2 anos antes. Né? Então, olha aí a regra de transição trazendo um efeito muito grande, né, para as pessoas. E, por fim, a última regra de transição, que ela foi mais utilizada para a mulher, que era a regra de transição da idade. Porque anteriormente, a reforma da Previdência, a mulher se aposentava com 60 anos e o homem, por idade, se aposentava aos 65 anos. A aposentadoria por idade do homem não teve alteração. O homem continua se aposentando aos 65. Já a mulher teve. A mulher já não se aposenta mais com 60 anos de idade. João, quantas clientes nossas chegaram ao escritório, doutor, estou com 60 anos de idade, posso me aposentar? Aí a gente olha para a senhora e fala, olha, a lei mudou. Não é mais com 60 anos, agora é com 62. Mas espera aí, temos uma regra de transição que fala sobre isso. E aí a emenda à Constituição trouxe que desde 2019, a cada ano, fosse acrescendo meio ano de idade. Então, em 2019 era 60 anos, em 2020 era 60 anos e meio, em 2021 era 61 anos, em 2022, 61 anos e meio, e hoje, em 2023, essa regra de transição, João, olha só a pergunta que você fez anteriormente, é interessante. Essa regra de transição, hoje, praticamente, ela é morta, né? Porque agora chegou aos 62 anos. De 2019 até o ano passado, a mulher conseguia se aposentar antes dos 62 anos. Hoje não é mais, porque foi aumentando de meio ano para meio ano. Hoje, a mulher agora só se aposenta mesmo com 62 anos de idade. Por exemplo, João, teve quantas mulheres vieram ao nosso escritório o ano passado? Por exemplo, em 2021, que a idade mínima por essa regra de transição era 61 anos de idade. A mulher conseguia se aposentar. Né?
A pessoa chegava ao nosso escritório e falava, olha, doutor, hoje eu tenho 60 anos, eu posso me aposentar? Olha, não pode mais, porque a lei mudou. Ah, mas quando que você vai fazer 61? Ah, eu vou fazer 61 esse ano. Ah, então você pode se aposentar. Então, a última regra de transição, ela veio para a aposentadoria por idade. João, basicamente isso, né? São 5 regras de transição, são muitas coisas dentro de cada uma, porém, quando o cliente senta na frente do advogado, na nossa frente, ele pode ficar tranquilo, porque ali a gente vai falar detalhadamente do caso dele, né? Aqui eu quis dar um panorama geral, né? Às vezes tem alguém escutando e fala, olha, acho que isso é mais ou menos parecido comigo. Então é bom falar, né? João, é basicamente isso. 5 regras de transição. Muito bem. Nós estamos conversando na nossa live dessa segunda-feira do Lei e Direito, nesse 27 de fevereiro, com o doutor Renan Romão, diretamente da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. E está chegando já algumas perguntas aí, doutor. Prepare-se. Mas antes das perguntas, eu quero mandar um abraço lá para minha mana, Alta, lá em Maruí, terra natal, cunhado, Nato também. Eu quero mandar um abraço também, o doutor Celso está falando que ele está acompanhando pelo Instagram, mandou um recado no zap aqui para mim. Então, pessoal do Instagram também, aquele abraço e obrigado, né? Eu estou aqui também com o Facebook aberto aqui, eu tenho aqui a minha amiga Berenice Costa, boa noite, Berenice. A Vanilda, né? A Nena, boa noite. A dona Enedina também está aqui, boa noite, abraço. A minha futura nora, Juliane, a Ju. A Zildete Felisberto, que é a nossa querida Adetinha. O Rafael Borges. A Rosemary D'Agostinho Feliciano, boa noite, abraço. E o meu amigo Vanderli Narciso, o Jovan, está dando boa noite para a gente, está perguntando, ele diz assim, o Vanderli, o Jovan, eu já sei a resposta, mas vou perguntar porque pode ter gente que tenha essa dúvida. Contribuir em 2 empresas ao mesmo tempo ajuda a diminuir o tempo para a aposentadoria? Desculpa, João, quem fez a pergunta? O Vanderli. Vanderli, boa noite, Vanderli. É um Jovan. prazer ter você aqui conosco. Contribuir em 2 empresas ao mesmo tempo ajuda a se aposentar antes? Infelizmente, não, né? Hoje, a nossa legislação, João, Vanderli, não permite, né, que períodos concomitantes sejam somados para aumentar o tempo de contribuição. Então, se você trabalhou 10 anos em 2 empresas, empresa A, empresa B, no momento da sua aposentadoria, você vai ter 10 anos, você não vai ter 20, né? Infelizmente, períodos concomitantes que nós falamos, né? Onde a pessoa trabalha em 2 empresas ao mesmo tempo, ou trabalha numa empresa e paga o carnê, enfim, não, né? Só conta apenas aquele único período, né? Não soma os anos. Porém, para valor de aposentadoria, para questões financeiras, sim, pode impactar sim, né? Porque os salários de contribuição, eles vão ser ali através de um cálculo que é muito complexo, não dá para explicar hoje, né? Aqueles salários de contribuição de 2 empresas, de alguma forma, eles serão somados, que podem, sim, aumentar o valor da aposentadoria, não o tempo de contribuição, tá bom? Então, infelizmente, não, João. Isso é o que nós chamamos no direito previdenciário de trabalhos concomitantes, né? 2 trabalhos ao mesmo tempo. Seria uma beleza, né, se somassem, mas não soma, né, conta apenas um único período. Só na questão financeira que pode haver, né, alguma coisa, né? Pode impactar, apenas na questão financeira. Deixa eu ver aqui. Eu estou aqui. O Alcides está fazendo uma pergunta. Alcides Alvim Costa. Neto, eu tenho 35 anos e 11 meses, mais 16 dias. E a idade é 55 anos. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? A pergunta de milhão, hein, João? Então,
Alcides, né? Boa noite também, Alcides. Então, assim, precisa analisar com muito carinho, viu, seu Alcides, a sua situação. Assim, ó, olhando, sem ver documento nenhum, apenas com aquilo que você escreveu. Por exemplo, vamos olhar as regras de transição. Por mais, lembra que eu falei, né? A regra mudou. Hoje o homem atingiu 35 anos de tempo de contribuição. Vou me aposentar. Não é bem assim. Precisa analisar as regras de transição para ver se você se encaixa em alguma. Por exemplo, a regra dos pontos. Hoje, os pontos exigem 100 pontos. Então, soma a sua idade com o tempo de contribuição que você tem. Se der 100, muito provavelmente você vai conseguir se aposentar. Pela idade mínima, hoje a idade mínima pede 63 anos de idade. Acho que ele tem 55 anos, esse senhor, né? Então, Isso. por essa regra, ele já também não consegue se aposentar. Pelos pontos também não, né? Porque 35 com 55, eu acho que vai dar 90, se eu não me engano. E o homem precisa de 100. Agora, sobra as duas primeiras regras de transição. Pedágio 50% e pedágio 100%. Aí teria que ver lá em 2019 quanto tempo de contribuição ele tinha, né? Porém, seu Alcides, se hoje não dá para você se aposentar, é por isso que é o tema da aula de hoje, né, desse encontro de hoje. Por isso que existe o planejamento previdenciário, onde nós vamos conseguir dizer, hoje não dá, mas amanhã, o ano que vem, no mês tal, vai dar para você se aposentar, né? Então, é assim, né, seu Alcides, né? Infelizmente, por alguma das regras não dá. Aí teria que ver direitinho em 2019 quanto tempo de contribuição você tinha para ver se você consegue se aposentar por pedágio 50% ou pedágio 100%. É isso. Ele tem aqui uma outra observação, o Alcides também. Consigo pegar a regra de transição 50%. O requisito do INSS exige 35 anos e 10 meses e mais 8 dias. É isso? Então, aí, como eu falei, você viu, João, pela conversa, eu já consegui mais ou menos identificar que ele realmente só poderia se aposentar pelo pedágio ou 50 ou 100. Ele já está meio que confirmando isso. Então, assim, teria que olhar, seu Alcides, lá em novembro de 2019, quanto tempo você tinha, né? É, eu teria que olhar em novembro de 2019 quanto tempo tinha, né? O senhor tinha de tempo de contribuição, né? Aí pegando se você tinha, né, em novembro de 2019 mais de 33 anos de tempo de contribuição, você vai conseguir se aposentar pelo pedágio 50%. Agora eu não consigo dizer se você já consegue se aposentar, porque eu não sei exatamente quanto tempo você tinha. É o tema de hoje, né? Isso é o planejamento previdenciário, é um cálculo que vai ser feito, né? Mas pelo que eu estou olhando aqui, João, pelo que você me disse, ele tá dizendo que o aplicativo do INSS diz que ele já pode se aposentar, porque o aplicativo pede 35,10 e ele tem 35,11. Então, tem aí fortes indícios de que você vai conseguir se aposentar, seu Alcides. Porém, eu não vou conseguir te dar certeza, né? Precisa analisar os seus documentos. Certo. Ah, eu estou aqui também com a Maria Aparecida Monteiro de Souza. É a Cida, né? Acho que é a Cida de Barueri, é a prima. Pelo sobrenome, né, que ela sempre participa no Facebook, hoje ela está aqui no YouTube. Bom, vamos saber da pergunta. Boa noite, doutor Renan. Olha, foi até chamado de doutor hoje, ó, doutor João. Minha cunhada está aqui em casa e pergunta. Ela tem 65 anos e tem 15 anos de contribuição. Ela já pode pedir a aposentadoria? Opa! A cunhada da Maria Aparecida aí, muito provavelmente vai poder pedir aposentadoria sim. Tem 65 anos de idade, a lei para a mulher pede 62, ela já tem mais, 65 anos, e a lei exige um tempo mínimo de 15. Ela está dizendo que tem, então, muito provavelmente a cunhada da Maria Aparecida pode se aposentar sim. Ela tem
mais do que 62, tem 65, e ela tem os 15 anos de tempo de contribuição, que eu até esqueci de falar no começo, né? Que a aposentadoria por idade, né, pede que pelo menos a mulher tenha 15 anos de contribuição. Não só a mulher, mas o homem também. E a cunhada da Maria Aparecida parece que tem, João. Então, eu acredito que alguém aqui hoje vai sair aposentada. Vai dormir feliz. Recebeu uma boa notícia essa noite, né? Vai receber uma bomba, mas procura um advogado, Maria Aparecida. Estamos aqui à sua disposição. Pode ser até o doutor Renan, né? Hoje em dia se faz tudo aí via internet, online, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia, Distância não é mais problema. atendemos o Brasil inteiro, tudo é hoje virtual, né, tudo é eletrônico, tantos requerimentos de aposentadoria. Nós, de qualquer lugar, conseguimos pedir aposentadoria para o cliente, aonde quer que ele esteja. Inclusive, até mesmo fazer o planejamento previdenciário onde quer que ele esteja. Legal. Até o doutor Celso está respondendo para nós aqui, ó. Ele diz, oba, a cunhada da Maria Aparecida poderá sim aposentar. Parabéns, diz ele. Ó, tá vendo? Então, tem 2 advogados aí, tá, Maria Aparecida? A cunhada dela, né? Deixa eu ver aqui. A nossa amiga Vanúzia Vidotto Campos. Boa noite, Vanúzia, a esposa do nosso amigo Marcos, pessoal da Big Lanches, né? Na Big Dog Lanches, que é um dos nossos apoiadores, está com a gente aí acompanhando. Boa noite, muito obrigado, não só por estar acompanhando, mas por apoiar a nossa live. O Alcides Costa Neto, voltando aqui, falta 2 anos. Não, ele disse, faltava, né? Faltava 2 anos em 2019. Então, se faltava 2 anos em 2019, seu Alcides, você teria direito, assim, pelo que você está falando, ao pedágio 50%. Então, você tinha que cumprir 35 anos. Se faltava 2 anos pelo pedágio 50%, você tem que pagar mais metade de 2 anos, que é 1 ano. Então, completou os 35, chega aos 36, e aí, em tese, você pode pedir a sua aposentadoria por tempo de contribuição pelo pedágio 50%, pela regra de transição do pedágio 50%. Maravilha. Onde é que eu estava aqui? Quero mandar um abraço, uma boa noite também para mais pessoas aqui. Eu tenho gente aqui no Face, tá chegando aqui. E para a Berenice eu já mandei. A Rosemary também. Vou ter que dar uma atualizada aqui para poder aparecer os demais. Deixa eu ver aqui. O Alcides está agradecendo, muito obrigado, doutor. E a gente que agradece também aí a participação do Alcides, né? A Maria Aparecida Monteiro de Souza, obrigado, João e Renan. Ela ficou feliz. Aí, ó. Que legal. Tem a participação aqui da Minervina. Minervina Prestes Martins. Será que é da região aí, doutor? Olha, por esse nome eu não conheço, João. Talvez é alguma telespectadora aí também nova, é uma espectadora nova aqui na nossa live. Mas ela diz assim, boa noite, uma pessoa que tem 60 anos e não contribuiu alguns anos com o INSS, mas ela tem sérios problemas de saúde. Ela consegue algum benefício por invalidez? João, esse também é uma grande chaga do nosso Brasil, viu? Não é só essa pessoa, tem inúmeros outros brasileiros que nunca contribuíram ao INSS, ou porque não sabiam, porque não conseguiam, e aí quando tem algum problema de saúde, não conseguem acesso aos benefícios, por exemplo, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Por quê? Né? Porque esses benefícios exigem, né, que o segurado tenha que aquela pessoa tenha um vínculo com o INSS, que é o que nós chamamos de qualidade de segurado. Né? Porque o INSS é um seguro que você paga e quando você precisa, teoricamente, ele te segura. Né? Agora, uma pessoa que nunca contribuiu ao INSS ou está sem contribuir há muito tempo e perdeu a qualidade de segurado,
essa pessoa dificilmente vai conseguir um benefício por incapacidade. Porém, temos dois poréns. O primeiro que a própria legislação previdenciária vai trazer algumas exceções, algumas doenças mais graves, por exemplo, um câncer, algumas doenças de ordem psiquiátrica mais graves, podem dar alguns benefícios, mesmo se a pessoa não tem o que nós chamamos, por exemplo, de carência. Que é diferente de qualidade segurada, né, que não convém explicar agora porque é bem complexo, mas assim, se a pessoa não está contribuindo ao INSS ou nunca contribuiu, tem algum problema de saúde grave, o que eu aconselho? Procure um advogado para analisar a situação dessa pessoa. Se ela está sem qualidade de segurado ou se ela não tem a carência, precisa falar com um advogado para entender melhor a situação dessa pessoa, porque um advogado, ele não vai olhar somente a questão médica, mas também vai olhar essa questão própria mesmo previdenciária, se ela tem contribuição, se ela não tem, quanto tempo ela está sem contribuir. Via de regra, João, infelizmente a pessoa não consegue acesso ao benefício, porque precisa ter qualidade de segurado, precisa ter um vínculo com o INSS. Até o Dr. Celso, na aula passada, no encontro passado, desculpa, em janeiro, ele falou sobre o LOAS. O LOAS, que popularmente as pessoas chamam mesmo de LOAS, né, que é o benefício de prestação continuada, é um benefício, aí é diferente, é um benefício que não exige qualidade de segurado. A pessoa pode nunca ter contribuído, é lógico que tem requisitos, né, a pessoa pode nunca ter contribuído, aí ela tem ali uma deficiência grave que impede essa pessoa de exercer um trabalho, uma deficiência grave mesmo, ela pode ter acesso ao LOAS, né, desde que ela tenha a idade mínima, a idade mínima é 65 anos, tanto para o homem como para a mulher. No caso dessa senhora, ela já não teria direito ao LOAS por idade, porque a idade é 65, ela tem 60. Porém, dá também para conseguir um LOAS pela deficiência, aí vai ter que provar com documentos médicos, porque o LOAS, pela deficiência em si, não exige idade. Né? Tem duas formas de conseguir o LOAS, por idade e por deficiência, que pode ser a solução para essa pessoa que nos perguntou aqui, João. Mas o que é mais importante dizer, finalizo dizendo que por isso é importante contribuir ao INSS. Às vezes a pessoa fala, mas eu estou muito longe de me aposentar. Mas quando acontece algum fato que deixa essa pessoa incapaz de trabalhar, ou por um tempo, ou definitivamente, essa pessoa, se ela está contribuindo, mesmo que seja um jovem, ela consegue ter um benefício por incapacidade, por invalidez definitivo, ou até temporário, né? Ou até mesmo, se ocorre, por exemplo, um evento morte, ela consegue deixar a pensão por morte aos beneficiários. Agora, se a pessoa não contribui, aí é complicado, essa pessoa sofre. Então, o que eu quero dizer é, contribua, né? Oriente as pessoas a contribuir. Nunca pare de contribuir, porque isso um dia pode te beneficiar. Não somente para a aposentadoria, que você pensa que está longe, mas às vezes por um evento, né, por um acidente, por uma doença, ou até mesmo de uma maneira muito triste, né, por um evento morte, né, por aqueles que ficam, né? É isso, João. Muito bem. O seu colega, o Dr. Carlos Araújo, ele fala assim, olha, para o Alcides falta menos de um mês. Aí, ó. Boa notícia daqui Exatamente. também aí, Alcides, ó. Então, João, 2 aposentados, hein? Vão sair daqui. Uma aposentada e um quase aposentado. Vão dormir quase felizes. Aposentado. Eu estou aqui também, vou dar um pulinho aqui no Facebook, começando pelas perguntas mais antigas, né? Chegou há mais tempo. O Vanderly volta a perguntar como é calculado o valor mensal que vai se aposentar. Isso. Essa é a pergunta também que é bom a gente responder de uma maneira simples e rápida, porque também o cálculo de aposentadoria não é simples de explicar, né? Mas eu quero dizer que a reforma da Previdência, ela trouxe uma grande mudança também na questão do valor da aposentadoria, né? No valor dos benefícios. Anteriormente, a reforma da Previdência, anteriormente a novembro de 2019, a média, né,
tudo partia, no cálculo do benefício, a partir da média, do que chamamos de média, né? E a média era 80% dos maiores salários de contribuição que a pessoa teve de 94 para cá. A partir da reforma, ou seja, 80% maiores significava que excluía os 20 menores. Após a reforma da Previdência, isso mudou, né? Isso mudou e agora não se desconta mais os 20% menores. Então, aqui nós temos uma grande mudança no valor do benefício, né? Para pior. Lembra, João, que a gente começou dizendo se a reforma tinha sido algo bom ou não? Aqui é algo terrível, porque aqui, por si só, ela já corta por quase 30% o valor do benefício de uma pessoa. Existem cálculos, João, que benefícios, o mesmo benefício antes da reforma e depois da reforma, eles, é uma média, um estudo que é feito, eles sofreram uma diminuição de 800 a R$ 1.000, né? Então, a primeira coisa é essa, é pego uma média. Hoje, após a reforma da Previdência, é pego 100% da média de todos os salários, de todas as contribuições que aquela pessoa teve, a partir de 94 até hoje. E depois que é feito essa primeira etapa, que é calculada essa média, né? Como que é feito? Vai olhar o tempo de contribuição que a pessoa tem e aquele tempo representa uma porcentagem daquilo que ela vai receber da média. Então, primeiro se calcula a média, de 94 para cá. Hoje não tira mais os menores, os 20% menores. Anteriormente tirava, hoje não mais, né? Então, pega essa média e, de acordo com o tempo de contribuição que a pessoa tem, ela vai receber uma porcentagem dessa média. É um assunto um pouco complexo, João, mas eu estou falando porque o nosso telespectador perguntou. Por exemplo, como que é calculada essa porcentagem? Ah, doutor, quanto eu vou receber? Por exemplo, o homem, hoje, se o homem se aposenta com 36 anos de tempo de contribuição, ele vai receber 92% daquela média. Se a mulher, por exemplo, se aposenta com 34 anos de contribuição, ela vai receber 98% dessa média. Ah, doutor, como eu sei disso? Existe uma tabela. Não dá para explicar agora porque é uma tabela matemática, não convém, mas o advogado sabe, vai conseguir te dizer. Agora a pergunta para finalizar, né? Doutor, quando que eu vou receber 100% da minha média? O homem vai receber 100% quando ele quando ele se aposentar com 40 anos de contribuição. Então, com 40 anos de contribuição, ele vai receber 100% da média. A mulher vai receber os 100% quando ela se aposentar com 35 anos de tempo de contribuição. Aí ela recebe 100% daquela média que é calculada, que eu falei agora há pouco, né? Inclusive, quando teve a reforma da Previdência, tinha um erro de interpretação que popularmente as pessoas falavam, eu só vou me aposentar com 40 anos de contribuição, o homem dizia. Não, não é isso, né? Não é que você vai conseguir se aposentar antes de 40 anos de tempo de contribuição. É que com 40 anos de tempo de contribuição, você vai receber, teoricamente, 100% da média, né? Você vai receber 100% daquilo que você teria direito a receber. Quanto menos tempo de contribuição, você vai receber tanta porcentagem. Então é isso, João. É calculada uma média e depois é calculado dessa média uma porcentagem de acordo com o tempo de contribuição que aquela pessoa tem. E cada caso é um caso. Não dá para dizer quanto que uma porcentagem para todo mundo, não. Cada um é cada um, né? Vai ser analisado ali de uma maneira individual pelo advogado. Não é algo padrão, né? Não, não é padrão. Eu estou aqui, peraí, a Regina Célia Melo, eu acho que a Regina, se não me falha a memória, ela é lá do Maranhão, e a mãe da doutora Thalita, se não me engano. Se eu estiver enganado, ela me diz aqui. Mas aí um abraço, boa noite para a Regina. A doutora Thalita é
Direito de Trânsito, né? Também conversa com a gente aqui. É do Maranhão, mas ela mora aqui em Santa Catarina, em Brusque. Mas, enfim, eu estou aqui com outras perguntas, doutor. Acho que não vai dar para a gente dar conta do recado hoje. Mas, Hoje. deixa eu ver aqui. Tem alguns colegas também, alguns amigos seus mandando uns abraços aqui. O doutor Carlos já falei. Estou aqui com a Leila Mello, né? Minha irmã. É a sua irmã? Minha irmã, isso. Leila, mandando um monte de mãozinha ali acenando. Boa noite, então, para Leila Mello e para o Ranieri Santos, seu conhecido, está falando aqui, grande Renan. Meu amigo. Ranieri Santos. A Merlin Beatriz. Minha esposa. A esposa. Abraço para Marilyn, esposa do doutor Renan. Eu estou aqui também, a Minervina volta a perguntar, e se ela contribuir uns meses, ela consegue algum benefício? Aquela senhora dos 60 anos? Da doença, né? Isso, então. É, vai depender, né? Porque ela precisa atingir, como eu falava, né? Quando a pessoa perde a qualidade de segurado, ela precisa readquirir essa qualidade de segurado, né? E não tem um tempo mínimo de contribuição para todo mundo. Existem, de acordo com cada segurado, é uma quantidade mínima. Mas, assim, via de regra, com 6 meses de contribuição, a pessoa volta a readquirir a qualidade de segurado, ou, em alguns casos, com 12 meses de contribuição. Porém, também temos algo aqui um pouco triste, né, que às vezes a pessoa tem a doença, que é o que nós chamamos de doenças pré-existentes, onde a pessoa tem ali a doença e ela volta a contribuir só por conta daquela doença que ela já tinha, né? Também vai precisar analisar a situação dessa incapacidade que a pessoa tem, né? Mas, via de regra, para essa senhora, é lógico, precisa voltar a contribuir, né? Precisa voltar a contribuir para readquirir a qualidade de segurado, e readquirindo a qualidade de segurado, fazer jus tanto ao auxílio-doença, como até mesmo para a aposentadoria por invalidez. Porque no caso dessa senhora que nunca contribuiu, ela precisaria de 15 anos de contribuição para se aposentar por idade. Praticamente vai demorar muito. E, às vezes, o caminho que essa senhora vai ter é realmente um benefício por incapacidade. Mas, para isso, precisa ter a qualidade de segurado, precisa voltar a contribuir ao INSS. Com certeza, faça isso. Muito bem. Então eu acertei aqui, estou bom da memória. A Regina Célia Mello é a mãe da doutora Thalita. Não, Laila. Não é isso? Laila. Então, deixa eu ver aqui, tem mais gente no Facebook, eu acho as últimas perguntas de hoje. A nossa amiga Rosália, Vossa Mãe Feliz Vino, vou fazer 62 anos, mês de março, mês que vem, né? Posso me aposentar? E... Quem perguntou? A Rosália. Rosália. Eu acho que é 15 anos de contribuição. Eu vou atualizar aqui, porque acho que está faltando uma outra pergunta que ela fez aqui anteriormente. Mas se ela vai fazer 62 anos nesse ano, sim, com 62 anos, ela pode sim pedir a aposentadoria dela. Com certeza. Ela tem que ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição, né? Lembrando que tem esse requisito do tempo de contribuição. Tendo os 15 anos de tempo de contribuição, quando ela fizer aniversário, é só pedir a aposentadoria. Muito bem. A Vanúzia diz: tem um horário marcado amanhã com o advogado para analisar meu tempo de contribuição e atestado de invalidez. Então, que dê tudo certo, né? Que dê tudo certo. A Leila Mello está aqui mandando um monte de coraçãozinho, doutor. E o doutor Celso, parabéns pelo programa, muito bom, muitas informações, boa noite a todos e obrigado. Valeu, doutor Celso, um abraço, está sempre aí ligado com a gente, sempre quando pode estar acompanhando,
e vai voltar a participar com a gente aqui, com certeza, né? Ah, doutor Renan, já são 21h31, né? Então, a gente começou às 20h31, já fechou uma hora certinha, né? Certinho. Ah, ficou alguma coisa para trás do nosso roteiro aqui, né? Mas serão respondidas no mês que vem? Vamos programar aí, João. Vamos É. programar. Nós Temos temos também aqui a nossa outra advogada, a doutora Cristiane, também, que está preparando bastante coisas aqui para falar, né? Bastante, tem Aham. um tema bem interessante. Vamos ver, João. Se não for mês que vem, será o outro. O outro, Vai dar certo. temos também a doutora Inês, é isso, né? É a doutora Inês e a doutora Cristiane. Cristiane. Então, provavelmente vai ser uma das duas, né? Isso, provavelmente a doutora Cristiane, a doutora Cris. É uma Certo. especialista em aposentadoria especial, uma advogada extraordinária também. Legal. Doutor Renan, o pessoal, para tirar mais dúvidas com o senhor, enfim, ter uma conversa mais detalhada, mais de perto, tem Instagram, Facebook, como é que faz contato aí? Então, né, para contatar o nosso escritório, João, temos o nosso WhatsApp, 11, código 11, que é São Paulo, 975249179, e temos o nosso e-mail, né, que é masquiorodrigues@gmail.com, né? Depois eu posso colocar como legenda do vídeo que vai ficar aqui embaixo, posso colocar na descrição. Temos o nosso Instagram, Masco Advogados Previdenciários, mas pode nos chamar no WhatsApp, 11 97524 9179, que aí é um contato mais efetivo, né? A gente consegue responder ali a pessoa. Só para fechar aqui, um planejamento previdenciário é, é algo que custa caro? Não, não, João, não custa caro. Como eu falei, não dá para dar valores, porque cada caso é um caso. Vai depender do quanto longe ou quanto perto a pessoa está para aposentar-se, vai depender daquilo que a pessoa quer. Mas, assim, quando se fala de planejamento previdenciário, e finalizo dizendo, não tem que nem se olhar o valor, mas um planejamento previdenciário, o que ele vai dar à pessoa? O melhor momento para aquela pessoa se aposentar. Sozinho é praticamente impossível. Um advogado especialista na área de direito previdenciário, até por alguns sistemas que nós temos, a gente consegue puxar os dados, nós conseguimos fazer um cálculo e nós conseguimos dar projeções muito claras e concretas de quando a pessoa vai se aposentar. Por isso é bom mesmo, né? Todas essas pessoas que escreveram aqui para nós, se quiserem, nos contatem, né, para nós fazermos o planejamento previdenciário, né, que vai dar o melhor momento para a pessoa se aposentar, né? E qual é a melhor regra de transição que se aplica para aquela pessoa? Lembra que a gente falou de regras? Tem 5. Qual dessas se encaixa melhor para aquela pessoa? Somente um planejamento previdenciário vai dizer, né? E nós estamos aqui para isso. Fazemos inúmeros planejamentos previdenciários e o nosso retorno tem sido muito positivo, né? Muito positivo. Pode ser pode ser que uma regra não seja tão boa, mas a outra seja melhor, né? Exatamente. Às vezes, uma regra, a pessoa vai se aposentar antes, mas tem uma outra regra que, se ela esperar um pouquinho mais, ela vai receber um valor maior de aposentadoria. Então, às vezes, vale a pena esperar um pouquinho para receber mais para o resto da vida. Às vezes é bom segurar um pouco a ansiedade. Ou tem casos que não adianta esperar. A aposentadoria aqui e a lá da frente vai ser praticamente a mesma coisa, então se aposenta agora, né? O planejamento previdenciário, ele é inúmeras, assim, ele dá inúmeras possibilidades, né? E ele veio mesmo com a reforma da Previdência. Essas regras de transição, só é possível analisá-las ali, cliente a cliente, com um bom planejamento previdenciário. E nós fazemos isso, João, nós fazemos isso. E com maestria, né? Com maestria, os nossos clientes ficam muito satisfeitos. Legal. O doutor Carlos Araújo,
Ele está tendo aqui uma ótima live, estão todos de parabéns. E o doutor Carlos vai ser um convidado nosso aqui, né, doutor? Vai, João, eu vou te passar o contato dele. É um excelente advogado trabalhista, viu? Ele trabalhou muito tempo em empresa de ônibus, muito tempo lidando com funcionário, e agora ele está como advogado, um homem batalhador, viu, João? Tem uma história linda. Legal. Então tá. Então, a todos aí que estiveram com a gente, seja no Facebook, nosso canal no YouTube, no Instagram, o nosso muito obrigado. Mês que vem tem mais esse assunto vai ser com a doutora Cristiane, né? Isso, doutora Cristiane. Doutora Cristiane. E, doutor Renan, por hoje é só nos resta lhe agradecer, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aí, e essa não foi a primeira e última, outras, né, lives também, além da participação dos seus colegas, você também vai retornar aqui a conversar com a gente, com certeza. Se Deus quiser, João, eu agradeço o convite, espero que tenha atendido aí as expectativas, que a gente consiga ter falado com todas as pessoas, e, repito, né, se quiserem nos contatar, nos chame no nosso WhatsApp, 11 97524 9179. Grande abraço, João, sucesso. Muito obrigado. E pedir também que o pessoal, depois a live acaba virando vídeo, né? É só compartilhar aí, a gente vai mandar o link do vídeo para o doutor Renan, e daí também ele vai compartilhar para vocês também, deixando o seu like e também comentando, né? Se inscrevendo no canal, precisamos de mais inscritos, né? E isso vai nos ajudar muito. Doutor Renan, mais uma vez, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau, João. Até a próxima. Valeu. Valeu. Olha aí, gente, por aqui a gente vai encerrando a nossa live dessa segunda-feira, nosso Lei e Direito, desse 27 de fevereiro. Quinta-feira nós não teremos live, dia 2 de março, aniversário da minha filha, então, né, tem festa não, mas um agradinho, né? Mas nós vamos antecipar a live. A gente vai fazer a live de saúde na quarta-feira, tá bom? No dia 1º de março, depois de amanhã. Quarta-feira, nós vamos ao Rio de Janeiro, vamos à cidade de Volta Redonda. Eu vou falar com a terapeuta Flávia Castro. O assunto será florais. Você conhece os florais? Florais de Bach, né? E outros florais, enfim. Ela é uma terapeuta maravilhosa, entende tudo desse assunto de florais. Não perca a nossa live, nosso bate-papo de saúde, de quarta-feira, excepcionalmente na quarta-feira, depois de amanhã, dia 1º, 20h30, 8h30 da noite. Nosso muito obrigado a todos, obrigado aos nossos apoiadores, Big Dog Lanches, o FIS Imóveis para Escritório, a Farmácia Cardoso Farma, Funerária e Assistência Familiar Santa Terezinha, Mamma Mia Playground Infantil, Mecânica de Bem, Alto Pro Sul e Pousada Saltinho. Um beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e quarta